E se eu te dissesse que você não é uma boa pessoa? Toda a bondade que você demonstra, cada ato de caridade, cada gesto de empatia, não passa de uma máscara conveniente. Uma ferramenta social que você usa para sobreviver neste mundo? Parece pesado? Cruel demais? Então você precisa conhecer Mahito. Porque esse personagem não é apenas um vilão sádico e impiedoso. Ele é o espelho mais honesto e perturbador da humanidade que o anime já nos apresentou. E hoje, vamos mergulhar na filosofia por trás do monstro que nasceu do nosso próprio ódio. Sabe o que torna Mahito tão especial entre todos os espíritos amaldiçoados de Jujutsu Kaisen? Não é seu poder, não é sua crueldade, é sua origem. Jogo nasceu do medo do fogo e dos vulcões, Hanami dos desastres naturais, Dagon do terror dos oceanos. Mas Mahito nasceu de algo muito mais próximo, muito mais íntimo. Ele nasceu do medo que os humanos sentem uns dos outros. Pense nisso por um momento. Não é o medo de um terremoto ou de um tsunami, é o medo do seu vizinho, do seu colega, do estranho na rua. É a desconfiança, o ódio, a inveja e a raiva que sentimos pela nossa própria espécie. Mahito não é apenas uma maldição, ele é humano, paradoxalmente, cruelmente humano, porque ele carrega dentro de si tudo aquilo que negamos, que escondemos, que fingimos não existir quando olhamos no espelho. Ele é a nossa essência maldosa personificada. Mas o que exatamente Mahito acredita? Qual é a visão de mundo desse ser nascido do nosso próprio veneno? Para Mahito, a resposta é simples e devastadora. A vida não tem valor nem importância. Ela só continua seu fluxo, assim como as águas de um rio. Junpei, isso também vale pra mim e pra você, tá? As nossas vidas não têm sentimento nem valor. Você ouviu isso? Liberdade absoluta através do niilismo total. O niilismo é uma doutrina filosófica que gira em torno da insignificância da vida humana, que nega o sentido de um propósito ou crença. Se nada tem valor, se a vida não significa nada, então não existem regras. Não existe certo e errado. Não existe moralidade. Só existe o que você quer fazer e o que você pode fazer. E é aqui que Mahito se torna realmente perturbador, porque essa filosofia não vem do nada, ela vem de nós. Pensa comigo, quantas vezes a humanidade já justificou atrocidades com lógicas parecidas? É assim que o mundo funciona, a sobrevivência dos mais fortes, cada um por si. Os fins justificam os meios. Mahito só levou essas ideias até suas conclusões mais honestas e brutais. Ele removeu a hipocrisia, removeu as máscaras sociais, e o que sobrou? Um monstro que nos olha de volta e diz: eu sou você, você só não tem coragem de admitir. Mas Mahito não é apenas um filósofo nihilista, ele é um artista da crueldade. E sua técnica, a transfiguração inata, é a manifestação perfeita de sua filosofia. Ele não mata simplesmente o corpo. Isso seria banal demais, fácil demais. Mahito ataca a alma, ele distorce, deforma, quebra a essência de quem você é. E o pior, não existe volta. Nem Sukuna, o rei das maldições, consegue reverter o que Mahito faz. Porque para ele, corpo e alma são coisas separadas. O corpo é apenas uma casca moldável. A alma, essa é a verdadeira você. E Mahito tem prazer em despedaçar isso. Mas sua crueldade vai além do físico. Mahito é um mestre da manipulação psicológica. Ele não quer apenas te matar, ele quer provar seu ponto. Quer que você reconheça, antes de morrer, que ele estava certo sobre você o tempo todo. E não há exemplo mais devastador disso do que Junpei Yoshino. Se você assistiu Jujutsu Kaisen, esse nome ainda dói. E dói porque esse momento define perfeitamente o que torna Mahito tão monstruoso. Junpei era um garoto solitário, vítima de bullying constante, alguém que via o pior da humanidade todos os dias na escola. E Mahito viu uma oportunidade. Ele se aproximou de Junpei, ensinou sobre maldições, ofereceu amizade, plantou um dedo de Sukuna na casa do garoto, matando sua mãe. E então manipulou Junpei para acreditar que um colega de classe foi o responsável. Tudo isso era um experimento, uma peça de xadrez que Mahito estava movendo. E quando Yuji Itadori finalmente conseguiu alcançar Junpei, quando finalmente ofereceu esperança genuína, quando disse que corações importam, Mahito transfigurou Junpei na frente de Yuji, brutalmente, como se estivesse provando um ponto acadêmico. Esse foi o primeiro fracasso irreversível de Yuji, a primeira alma que ele não conseguiu salvar. E Mahito sabia disso. Ele planejou isso, porque para Mahito não basta fazer o mal, é preciso
preciso provar que o mal é inevitável, que a bondade é uma ilusão. E é aqui que chegamos ao coração da genialidade de Mahito. Ele não é apenas um vilão, ele é o espelho sombrio de Yuji Itadori. Yuji acredita no valor da vida, acredita que cada pessoa merece uma morte digna, que conexões humanas importam, que podemos escolher ser bons mesmo em um mundo cruel. Mahito acredita no oposto absoluto. A vida não tem valor, conexões são ilusões, a bondade é só conveniência social. Somos livres precisamente porque nada importa. E conforme a história avança, algo fascinante acontece. Os dois evoluem através de seus confrontos. Yuji se torna mais forte, mais resiliente, mas também mais consciente da escuridão do mundo. Mahito também evolui, alcançando níveis de poder absurdos, sendo um dos 7 personagens a executar um Black Flash. Mas há uma diferença crucial. Yuji mantém sua identidade, seus laços, seus ideais. Mesmo quebrado, mesmo devastado, ele não abandona o que acredita. Mahito, no final, diante da determinação inabalável de Yuji, diante de alguém que provou que existe significado mesmo no caos, Mahito sente algo que nunca esperou sentir: medo. Medo genuíno, não da força de Yuji, mas do que ele representa, do fato de que sua filosofia nihilista pode estar errada. Mahito é um monstro que nasceu do que os humanos já eram. Então voltamos à pergunta do início: o que justifica a nossa maldade? Mahito nos diz que não precisa de justificativa, que a maldade é a nossa natureza, que bondade é apenas uma ferramenta de sobrevivência social, que nascemos corrompidos e que tudo que fazemos de bom é apenas conveniência ou obrigação. Mas será que ele tá certo? Porque veja bem, Mahito é a personificação do ódio humano. Ele só existe porque nós criamos ele. Cada ato de crueldade, cada momento de desconfiança, cada vez que escolhemos o egoísmo sobre a empatia, nós alimentamos a existência de seres como Mahito. Ele não prova que somos maus, ele prova que podemos ser maus e que quando somos, as consequências são monstruosas. Mas Jujutsu Kaisen também nos mostra Yuji, Nanami, Nobara, pessoas que escolhem conscientemente, mesmo sabendo do peso, mesmo vendo a escuridão, escolhem tentar, escolhem acreditar que vidas têm valor, que conexões importam, que vale a pena lutar por algo maior que si mesmo. Mahito é um dos melhores personagens de Jujutsu Kaisen, não porque seja carismático, mas porque ele nos força a confrontar a parte de nós que não queremos ver. Ele arranca as máscaras, remove as desculpas e pergunta: quem você realmente é quando ninguém tá olhando? A resposta não é confortável, nunca é, porque talvez exista um pouco de Mahito em todos nós. Aquela voz que sussurra que seria mais fácil só pensar em si mesmo, que as regras são arbitrárias, que no final nada realmente importa. Mas a questão não é se essa voz existe, a questão é: você escolhe ouvir ela? Porque, ao contrário do que Mahito acredita, talvez a nossa maior prova de humanidade não seja a ausência de escuridão, mas a escolha de buscar luz, mesmo sabendo que a escuridão existe. Mahito nasceu do nosso ódio, mas Yuji persiste através do nosso amor. E no fim, qual desses você quer alimentar? Essa foi minha análise sobre Mahito e a reflexão que ele traz sobre a maldade humana. Se você chegou até aqui, deixa nos comentários. Você acredita que Mahito está certo? Somos fundamentalmente maus ou podemos escolher ser diferentes? E se você gosta desse tipo de conteúdo, de análises filosóficas profundas sobre anime, se inscreve no canal e deixa o like, porque essa ajuda faz toda a diferença. Aqui, usamos o anime para refletir sobre nós mesmos. Até a próxima!